Amém, gente. Bom, nós continuamos a nossa série que nós estamos fazendo durante alguns sábados aqui, né? E estamos no 7º, como o pastor Guilherme falou. Tivemos uma pausa por causa da conferência da Escola do Discípulo. Quantos estavam aqui na conferência? Foi demais, né? Fica até com medo depois de vir aqui pregar, né? Tanta gente que passou aqui que foi realmente muito bom, mas a gente continua a nossa série e o tema de hoje é descanso. Descanso. E antes de eu iniciar aqui, eu quero agradecer ao pastor Pedro, ao pastor Alex e ao pastor Felipe da Batista Vértice lá de Brasília, que grande parte da pregação eu peguei como referência da série que eles estão fazendo lá. Tá bom? Então, estou dando aqui os devidos créditos. Mas eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que para mim é a minha disciplina mais desafiadora. De todas, ok? Eu sei que orar para mim é muito difícil, né? A leitura bíblica um pouco, mas essa em especial, eu lembro que o Gui comentou aqui, né? Que a gente escolheu as que a gente mais tinha dificuldade. Essa aqui foi a primeira que eu falei, deixa eu pregar sobre isso, porque para mim é o meu maior desafio. E é muito comum hoje nós ouvimos uma resposta que se tornou padrão, né? Na verdade, existem duas respostas, né? Quando a gente para alguém que está passando pela gente, a gente não vê a pessoa há algum tempo e pergunta, e aí, como é que você está? Normalmente, qual é a resposta que a pessoa dá? Estou corrido. Ou estou cansado, né? É sempre assim. Ou a própria pessoa, na pergunta, já insere isso e fala, e aí, como é que está? Está corrida? E você só confirma. Sim, isso é tão comum que teve um dia que me perguntaram, e aí, como é que você está? E não estava tão corrido. Só que eu não queria passar aquela imagem de que, sabe, você não está fazendo nada? Não parece que você não está produzindo? Aí eu, está corrido. Mas não estava. Mas eu não quis passar aquela imagem de que estava tudo bem aquela semana. Por acaso, aquela semana estava mais tranquila. Por quê? Porque se tornou comum a gente falar sobre isso. Eu não sei por que, em algum momento da história, falar sobre burnout virou tema de orgulho. Eu tive 2 burnouts esse ano. Sabe? Parece que a pessoa se orgulha. Sabe cicatriz de guerra que você mostra com orgulho? Aqui, ó. Tá vendo? Eu batalhei, eu conquistei aqui, ó, 2 burnouts. 3 crises de ansiedade e 1 de pânico esse ano. Ó. Aqui está alguém determinado que consegue. Então, sabe? Aquelas frases como foguete não tem ré. Trabalhe enquanto eles dormem, né? Estudem enquanto eles descansam, ou enquanto uns sonham com sucesso, nós acordamos cedo para fazê-lo. São frases que se tornaram comum, mas não me parece o jeito normal de viver. Você concorda com isso? Não me parece ser, não me parece algo saudável. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, por acaso, eu não imagino Jesus correndo. Você já imaginou o cara do The Chosen correndo? Eu não imagino Jesus correndo. Inclusive, quando nós lemos Salmos 127, no versículo 1 e 2, olha o que Deus compartilha conosco. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem ama. Então essa não me parece ser uma maneira que a Bíblia nos ensina como viver. Inclusive, você e eu podemos concordar que que descansar é bom. Nós podemos concordar que quanto mais tempo você passa e mais velho você fica, você começa a entender que dormir é uma coisa boa. Eu acho que o ruim é precisar de disciplina para descansar. Porque nós somos tão ruins nisso que nós precisamos de alguma coisa que nos discipline para a gente criar o hábito para descansar, porque descansar é difícil. Dá trabalho descansar, parece uma coisa meio lógica, né? Mas dá trabalho você descansar. Talvez você esteja se perguntando agora e pensando, descanso? Disciplina? Essa vai ser fácil. É só eu me jogar no sofá. Né? Essa é uma disciplina que realmente eu preciso, mas é moleza. Eu queria fazer um exercício com você, e eu vou ler um texto aqui, e eu queria que você nesse momento fechasse os seus olhos. Pode fechar os seus olhos aí no seu lugar. Não é para dormir, apesar de estamos falando de descanso, ok? Mas feche seus olhos nesse lugar e eu vou ler um texto. E eu queria que você, enquanto eu fosse lendo esse texto, você imaginasse você nessas situações.
Você se sente irritado, frustrado ou chateado com facilidade. Coisas pequenas e cotidianas te aborrecem e você fica com raiva, principalmente com as pessoas mais próximas. Basta um comentário pequeno para ferir seus sentimentos e isso pode lançar você em um abismo emocional e arruinar o seu dia. Uma mudança na agenda, algo de repente surgiu, um imprevisto, e isso desorganiza você. Desorganiza você de tal forma que você fica emocionalmente destruído e acabado. Pequenas coisas se intensificam rapidamente e isso se torna uma tempestade. Problemas no dia a dia têm um efeito desproporcional sobre o meu emocional. Você não consegue descansar a mente. Se você para, sente que está perdendo tempo, se sente culpa e pensa que tem algo que precisa fazer, mas não está fazendo. Você é viciado e sempre está fazendo alguma coisa e ainda diz que isso é porque é determinado. Você faz muito, mas sempre se sente desconectado com o propósito de Deus para você ou com o próprio Deus. O que realmente importa parece que nunca chega. E você fica afogado no que é urgente, mas nunca faz o que realmente é importante. Você já não dorme o suficiente e sempre negocia o sono. Não pratica atividade física ou não se alimenta bem porque não tem tempo para pensar em como fazer isso. Você não se lembra de como é se sentir disposto. Você acaba comendo demais, bebendo demais, nas redes sociais demais, assistindo filmes e séries demais, ou vícios aceitáveis socialmente, como jogos e apostas, porque acha que isso vai fazer você distraído o suficiente para descansar. Você coloca a desculpa de que sua bateria social acabou para não se relacionar, porque você está cansado demais para aguentar os outros. Cansado demais para ir ao PGM. Você ora, mas parece que não tem relacionamento com Deus. Cansado demais para se conectar com Ele. Uma insatisfação com o que nem sabemos, mesmo não faltando nada. Mesmo a maioria de nós não falta nada, temos só medo de que um dia possa faltar. Digo que creio, mas vivo como qualquer um outro que não conhece a Deus. Você pode abrir seus olhos. Alguém se identificou com alguma coisa aqui escrita? Se você se identificou com esse texto, a notícia para você essa noite é que você precisa descansar. Eu escrevi esse texto aqui falando de mim. Eu sou essa pessoa, completa, ok? Então, mais do que qualquer um que está aqui hoje, essa palavra e essa pregação é para mim. Esse aqui sou eu. Você viu que algumas vezes tinha a primeira pessoa aqui porque eu estava falando de mim. Então, se você se identificou, você é essa pessoa que, assim como eu, precisa dessa disciplina na sua vida. E sabe por que é tão difícil para a gente descansar, gente? Porque descansar não tem a ver com ficar deitado numa rede de praia tomando coco, apesar de ser muito bom. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com você ficar no sofá maratonando séries e filmes, ou você sair de férias, porque muitas vezes você sai de férias e volta mais cansado, né? Aí você precisa de férias das férias, principalmente quem tem filho. Então, na verdade, tudo isso que a gente imagina que é descanso é um escape da realidade. Não é descanso de verdade. A gente confunde distração com descanso. Descansar é restaurar nossa alma. O problema é que nós estamos com pressa demais para fazer isso. Nós não temos tempo para isso. É difícil a gente descansar porque a gente sempre está com pressa. E a primeira coisa que nós precisamos fazer, e é o que eu gostaria que a gente refletisse aqui essa noite, é que para nós descansarmos, nós precisamos eliminar a pressa dos nossos dias. E a gente vai entender por que é tão difícil a gente eliminar a pressa. Porque quando a gente para pensar, o que você imagina que é o seu desafio para você se parecer mais com Jesus? Afinal, esse é o objetivo da série, né? Ser, estar e fazer. Eu estou com Jesus para me parecer com Jesus, para fazer o que Ele fez. Normalmente, quando a gente para pensar aquilo que nos impedem de ser igual a Jesus, a gente pode pensar pecado, a gente pode pensar o diabo, a gente pode pensar as pessoas que se levantam contra nós. Tudo isso, de fato, são coisas que nos impedem. Mas, normalmente, a gente não pensa, é porque eu estou com pressa. Eu não me pareço com Jesus porque, na verdade, eu estou sempre com pressa. Normalmente a gente não pensa, não é o local mais comum que a gente imagina. Dallas Willard vai dizer: a pressa é um estado de esforço desenfreado em que uma pessoa entra com consequência de se sentir inadequada, com medo ou culpada. Então, quando nós estamos com pressa, nós somos essas pessoas, sabe o carro sem freio que sai destruindo tudo pelo caminho? Assim é a gente. A gente destrói tudo pelo caminho porque o nosso objetivo é alcançar aquilo que nós desejamos. Só que o que nos faz fazer isso é esse sentimento de inadequação, de medo ou de culpa. Por exemplo, é muito comum você estar atrasado para alguma reunião. Você já viveu isso?
Por que você está com pressa de chegar na hora? Assim, parênteses, não estou falando de pessoas irresponsáveis que não ligam para o horário e não são organizadas. Estou falando que por acaso você se atrasou e você está com pressa e você quer chegar na hora. Por quê? Porque a gente está preocupado sobre o que vão pensar de nós se a gente chegar atrasado, porque vão olhar e falar, tá vendo, ó, ele não respeita ninguém. Tá vendo? Não se preocupa ninguém aí, ó, não se organiza, é um desleixado, por isso que ele está chegando atrasado. Então esse sentimento de culpa, ou do que vão pensar sobre mim, faz com que eu entre nesse estado de pressa, desenfreada, sem saber o que tem pelo caminho, só porque eu quero chegar na hora. E 1 Tessalonicenses 4:1, e esse vai ser um dos textos básicos aqui desse dia, dessa nossa palavra. 1 Tessalonicenses 4:1, nós vemos Paulo compartilhando algumas informações com a igreja tessalônica. E ele diz o seguinte, lá no versículo 1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Então Paulo está dizendo uma informação para uma igreja, ok? Ele está falando, olha, a gente já falou para vocês como que vocês vivem para agradar a Deus. E vocês estão vivendo assim, parabéns, só que continuem vivendo mais isso. E aí a partir do versículo 2, ele começa a dizer o que são essas coisas que a igreja tem vivido para agradar a Deus. Ok? Ele vai falar de 3 assuntos. O primeiro assunto, ele vai falar sobre pureza sexual. Não é o tema, não é o objetivo da nossa pregação aqui de hoje. A segunda coisa, ele vai falar sobre amor fraternal, ou seja, amor que nós temos um pelos outros. Também não é o tema que nós vamos tratar. E por último, a terceira coisa, ele vai falar sobre a gente descansar. Então, 3 coisas que é uma forma de agradar a Deus, que a sua vida pode agradar a Deus. E uma delas é descanso. É viver uma vida sem pressa e sem agitação. E quando você vai lendo o texto, ele fala sobre pureza sexual, sobre amor fraternal. E lá no versículo 11, ele introduz esse assunto, que é o terceiro ponto. E você pode abrir aí comigo para ler. 1 Tessalonicenses 4, versículo 11. Ele vai dizer o seguinte. Esforcem-se para ter uma vida tranquila. Ele começa assim. É esquisito a gente pensar que para ter uma vida tranquila eu preciso me esforçar, né? Eu preciso trabalhar para ter uma vida tranquila. Cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Aqui, essa expressão, esforcem-se para ter uma vida tranquila, essa palavra esforcem-se, você pode trocar também por uma ambição, um desejo muito forte, um desejo intenso de buscar uma vida de descanso. Só que não é um sentido onde eu trabalho muito a minha vida toda e lá no final vou descansar. Não é. É enquanto eu trabalho, de alguma forma o meu trabalho me leva a ter uma vida de descanso. Não parece ser contraintuitivo? Se eu trabalho mais, eu fico cansado. Mas o que Paulo está falando é que existe uma maneira de viver. E nós precisamos ter ambição, desejo de viver essa vida, que enquanto eu trabalho, de alguma forma, eu descanso trabalhando. E assim, o contexto aqui, olha o que a galera fez, né? As pessoas antigamente não mudaram nada em relação a hoje, continua sendo as mesmas pessoas, cara de pau. Eles chegaram, eles aceitaram a Jesus, e aí eles ouviram a notícia que Jesus voltaria. E aí eles falaram, olha, se Jesus vai voltar, por que eu vou trabalhar? Faz sentido, né? Tipo assim, imagina se eu trabalho o mês todo, no dia de eu receber o salário, Jesus volta. Podia ter ficado em casa, de boa, né? É assim que eles pensavam, eles falavam, não vou trabalhar, Jesus vai voltar. Jesus voltou? Não, gente, para vocês aí não sabem, tá? Ainda não, vai voltar, mas Jesus ainda não voltou. O que começou a acontecer? A galera começou a ficar ociosa. Então, por eles ficarem sem trabalho, eles começaram a ter uma vida que começou a perturbar todo mundo. Uma vida sem paz, sem tranquilidade, sem descanso. Então, o convite de Paulo não é que você não tem que fazer nada. Descanso não tem a ver com não fazer nada. Ele está falando, olha, existe uma maneira de trabalhar, e é dessa forma que vocês têm que fazer, que mesmo trabalhando, vocês vão ter descanso, e vocês precisam ter a ambição de viver assim. Tem que ser um desejo intenso do coração de vocês, para que vocês vivam uma vida de descanso mesmo trabalhando. Porque o que acontece, gente, ambição, ela não é ruim. O que é ruim é a ambição egoísta. Quando eu quero muito algo para mim mesmo, para mim, Felipe, eu vivo essa vida desenfreada que a gente leu, como esse carro que nada para. Então, quando eu quero algo, eu desejo algo muito para mim mesmo, e eu tenho essa ambição egoísta, eu não quero saber quem está na frente. Eu saio destruindo tudo. E aí eu destruo o meu emocional,
eu destruo a minha saúde, eu destruo os meus relacionamentos, porque o que eu quero é conquistar aquilo ali. Essa é a minha ambição. Esse é o meu desejo. Só que Paulo, quando ele traz isso, ele está falando, olha, a ambição de vocês não é por algo, mas é para ter uma vida de descanso. Quando você abre lá em Filipenses 2:3, não precisa abrir, mas diz o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Paulo também falando. Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Paulo está dizendo que existe essa ambição egoísta, que eu sou como esse carro desenfreado, mas existe uma outra ambição, que eu faço as coisas, mas não por mim mesmo. Essa é a ambição correta. Só que, no final, essa ambição egoísta que faz com que a gente tenha esses desejos desenfreados, nada mais é que uma insatisfação e um descontentamento do meu coração. Porque eu não estou satisfeito, ou porque eu não estou contente, eu desejo algo para mim. E aí aquilo que eu desejo, não importa se a minha família está na frente, se a minha saúde está na frente, eu vou alcançar aquilo. E eu saio destruindo tudo pelo caminho. Então, quando eu tenho essa vida acelerada, eu olho sempre para aquilo que eu não tenho, e não para aquilo que eu tenho para agradecer a Deus. Eu sempre desejo aquilo que não está perto de mim. Eu fico totalmente descontente, então eu não consigo desacelerar. Quando eu estou correndo, ou eu quero aquilo que eu não preciso, ou eu quero aquilo que Deus disse que ia me dar, mas no meu tempo. E aí eu não quero saber. E eu não estou dizendo aqui, gente, de ser uma pessoa acomodada. Eu estou dizendo de você fazer com excelência aquilo que você precisa fazer. Mas na verdade, você precisa ter paz e ser contente com aquilo que você tem hoje. Isso vai fazer com que você não viva essa ambição egoísta, porque a ambição egoísta ela só beneficia você mesmo. A vida com pressa é igual a ambições egoístas não conquistadas. Por isso que você está sempre com pressa, querendo conquistar alguma coisa. Se a sua ambição for egoísta, o método para alcançar ela provavelmente vai ser a pressa, a aceleração, a agitação. Eu lembro uma vez, e aí eu quero confessar um pecado. Lembra que essa pregação é para mim. Eu lembro uma vez que nós estávamos atrasados, eu e a Mari, e ela entrou no carro, a gente já tinha um Pedrinho. Na verdade, eu estava com o Pedrinho pronto, eu pronto, Pedrinho bem bebezinho, e a Mari não vinha, a gente começou a se atrasar, a gente entrou no carro, aí eu sentei no carro e eu falei exatamente essa frase, e gente, eu já pedi perdão, tá? Mas eu falei exatamente essa frase: a minha vontade era te deixar aqui e ir embora sozinho. Eu falei isso. E aí, naquele momento, ela não falou nada e depois ela foi falar. E ela me lembrou o que tinha acontecido naquele dia antes da gente se atrasar. Antes da gente se atrasar, a Mari preparou a janta do Pedrinho, arrumou a bolsa do Pedrinho, deu banho no Pedrinho, arrumou o Pedrinho, e aí que ela foi tomar banho para se arrumar. Antes disso, ela tinha feito o café da tarde para eu comer. E eu não lembro bem, mas eu acho que eu ainda dormi à tarde enquanto ela arrumava tudo isso. E eu cheguei no carro, e porque eu estava atrasado, eu virei e falei isso. Por quê? Porque eu estava completamente destruindo tudo que tinha no meu caminho, porque eu tinha a ambição egoísta de chegar na hora, e eu não quis saber do meu relacionamento com ela, do nosso casamento. E sabe para onde a gente estava vindo? Chuta. Eu chego para minha esposa, falo algo que eu não deveria, e ainda chego e falo: gente, vamos aprender a ser como Jesus? Você percebe que há uma incoerência quando a gente está com pressa? A gente não quer saber, porque a gente quer conquistar aquilo que é para nós. Quando nós abrimos Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, 34, nós vamos ver uma passagem que é muito conhecida de nós, que diz o seguinte: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida, por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. O que Jesus está nos falando aqui é que a pessoa que morreu com Cristo, ela não tem mais ambição, não tem mais desejo, não tem mais vontade. Quando há uma ambição egoísta, e por isso nós estamos sempre com pressa, a gente ainda não morreu ainda. A gente está vivinho. Porque quando eu morri, não tem
por que eu querer conquistar as coisas, você concorda? Eu estou morto. Não tem por que eu continuar desejando as coisas. Quando nós estamos com pressa, nós conquistamos muito, fazemos muito, mas destruímos a nossa alma. Perdemos a nossa vida, assim como Jesus fala. E essa é uma resposta muito comum, quando, por exemplo, eu chego para alguém e falo assim, pô, vai ter uma nova classe da escola do discípulo. Normalmente, qual é a resposta que a gente ouve? Você já deu essa resposta? Eu já dei. Eu estou sem tempo. Estou sem tempo. Vamos lá, vamos visitar um PGM, né? Vamos orar mais, vamos fazer uma leitura anual da Bíblia. Não, eu não tenho tempo para essas coisas, porque eu estou com pressa demais conquistando aquilo que eu desejo. Você provavelmente já fez essa reflexão também, e eu já fiz. Meu dia tinha que ter mais de 24 horas. Você já pensou isso? Nossa, tinha que ser 30, 36 horas para eu conseguir fazer tudo o que eu tenho que fazer. Quando nós pensamos assim, eu estou discordando de Deus sobre como Ele criou o ritmo do dia. Você entende? Deus criou o dia para ter 24 horas, para a gente viver essas 24 horas de acordo com o ritmo que Ele estabeleceu. Se eu digo que eu preciso de mais do que isso, é porque alguma coisa no meu estilo de vida não está encaixada com aquilo que Deus criou. Aí o que a gente faz para sobreviver o dia? Café, Monster, Red Bull, nada contra, ok? Mas se eu uso isso como uma muleta para eu sobreviver aquele dia porque eu preciso fazer mais, eu estou destruindo a minha vida. Eu estou destruindo o meu físico. É por isso que a disciplina de descansar, ela é tão importante. E olha que interessante. Andar com pressa e pecar tem a mesma consequência. Ok? Não é a mesma coisa, tá? Mas tem a mesma consequência. Porque quando nós fazemos, seja estar com pressa ou pecando, os dois me afastam dos relacionamentos das pessoas, os dois me afastam do relacionamento com Deus, os dois destroem o meu espírito, esgotam a minha alma e o meu físico. Então eu andar na minha vida com pressa, eu posso não estar pecando, mas a consequência na minha vida vai ser a mesma se eu estivesse pecando. Gente, Jesus, ele era muito ocupado. Se a gente olha para as histórias, para os evangelhos. Mas a gente, como eu falei, a gente não imagina Jesus correndo. Olha, Jesus ele teve 3 anos para cumprir a missão dele aqui. A missão de Jesus era só a mais importante do universo, tá? E ele começou lá com 30 anos e terminou com 33. Se fosse um empresário hoje, o que ele ia fazer? Ele ia olhar para Jesus, o quê? 3 anos só para a missão mais importante do universo? Não, vamos fazer assim, vamos montar uma agenda, um cronograma de visitas às igrejas. Você grava um curso online para a gente vender. Grava Reels todo dia para a galera te seguir nas redes sociais, porque a gente precisa ensinar as pessoas a curar os outros e expulsar demônio. Imagina, Jesus, ele ainda questionar Jesus e falou, pô Jesus, por que o senhor começou com 30 anos, só 3 aninhos, podia ter vindo com 20, né? Teria mais de 10 anos aí para a gente conseguir fazer as coisas. A diferença é que Jesus, ele não era movido por urgência, gente, ele era movido por propósito. Jesus, ele fazia aquilo que ele via o Pai fazendo. Presta atenção, Jesus para curar as pessoas entravam na fila. Ele não podia dar um estalo de dedo e todo mundo da fila ficar curado? Não podia? Por que ele atendia um, atendia outro? Porque Jesus estava num ritmo completamente diferente do que a gente imagina. É interessante que às vezes parecia que Jesus se atrasava de propósito. Pergunta para Lázaro, né? Esperando 3 dias, Jesus poderia ter ido. Parece que ele estava vivendo num ritmo assim, ó, de boa. Ele estava indo curar a filha de Jairo e uma multidão. Gente, se fosse eu e você, ia falar, gente, sai da frente, tenho que curar a menina lá, está morrendo. Jesus tranquilo, e ele ainda se deixa ser interrompido pela mulher do fluxo de sangue. Você já foi interrompido quando você está com pressa? A pessoa se torna seu inimigo número 1, não importa quem seja. Você quer esganar a pessoa. Jesus se deixa ser interrompido. Por quê? Porque, gente, ele não estava com pressa. Ele vivia a vida dele de acordo com o propósito de Deus e não sobre aquilo que ele precisava fazer. Ele não passou em algumas cidades e passou em outras. Mais um exemplo meu, e confessando mais um pecado. Eu lembro de um dia que eu entrei no elevador aqui na igreja, e o Felipe Breda entrou comigo, acho que ele nem lembra disso, mas ele entrou junto comigo. Aí nós entramos, nós ficamos para trás, e aí entrou um monte de mãe e criança do Mini no elevador. Aí quem já viu essa experiência sabe que você fica ali sem se mexer, não pode tirar o pé do chão, senão você perde o lugar. Aí, chegou no 2º andar,
E as crianças começaram a não querer sair do elevador, ficaram ali se mexendo. Aí eu no meu impulso desenfreado, porque eu estava atrasado, vamos gente, vamos, empurrando as criancinhas. Aí o Breder virou para mim e falou, calma cara, tá tudo bem. Aí veio aquele constrangimento no meu coração, pensando, cara, o que eu estou fazendo, cara? E onde eu estava indo, gente? Eu estava indo dar aula na escola do discípulo. Então eu estava chegando para as criancinhas, falando, criancinha, vamos embora rápido, que o tio tem que ensinar a ser como Jesus. Não faz sentido, gente. Então, Jesus, ele não andava com pressa, porque pressa e amor não são compatíveis. John Macomber vai dizer que a pressa e o amor não são compatíveis. Todos os meus piores momentos, como pai, marido e pastor, e até mesmo como ser humano, acontecem quando eu estou com pressa. O versículo mais lido, assim, top 1 em casamento, é lá em 1 Coríntios 13:4, que diz, o amor é paciente. Logo, se eu estou com pressa, eu não sou paciente o suficiente para amar. Pressa é o oposto de amar. Quando eu estou com pressa, eu não consigo ver o outro. Eu não consigo ver a Deus, eu não consigo ver a mim mesmo. Quando eu estou com pressa, eu não consigo sentir o que os outros sentem. Eu não consigo ouvir a voz de Deus. A pressa, ela me impede de amar. E assim, é porque se tornou um xingamento na nossa cultura dizer que alguém é lento, né? Quando você vai falar mal de alguém, você fala, nossa, fulano é lento, parado na esquina, não se mexe. Quando na verdade, quando nós olhamos para a palavra de Deus, parece que lento, de acordo com o estilo de vida de Jesus, parece muito mais um elogio do que um xingamento. Então hoje, você pode elogiar alguém, nossa, você é muito lento, hein? Nossa, como você faz as coisas devagar. Imagina se Deus tivesse essa mesma metodologia com a gente. Chegasse para você e fala, meu Deus, quantos anos eu te falo, você continua pecando nisso, você está muito lento para aprender, hein? Vamos, acelera aí, ó. Anda mais rápido. Se parece mais com Jesus, está demorando demais, vamos embora. Imagina se Deus fizesse isso com a gente. Se o mesmo método que a gente utiliza para os outros e para a gente mesmo, Deus fizesse com a gente não teria chance. Imagina, gente, um mundo onde alguém chega para você e pergunta, e aí, está corrido você? Não. Tudo lento. Não parece um pouco fora do mundo que a gente vive? Mas me parece muito mais na maneira como Jesus nos ensina a viver. A partir de hoje, eu quero dar essas respostas. E aí, como é que está a vida? Não. Dormi hoje à tarde, fiquei de boa. Mas você tinha trabalho para fazer? Tinha, mas eu quis descansar. Se você quiser andar no ritmo de Deus para a sua vida, desacelere. Sabe por quê? Jesus está andando no ritmo dele e a gente está querendo correr e a gente olha para trás, Deus está lá atrás, andando, caminhando assim como Jesus fazia. E a gente querendo alcançar as coisas. Isso, gente, vai significar menos dinheiro para você, tá? Menos intelecto, menos conhecimento, menos reconhecimento das pessoas. Mas vai ser como você respirar depois de quase se afogar. Essa é a vida. Esse é o estilo de vida que Jesus nos chama. E aqui, gente, eu não quero ignorar aquelas pessoas que, se pararem, não vão conseguir pagar a conta. Eu sei que existem pessoas que às vezes trabalham. Eu encontrei uma moça que estava trabalhando em 3 empregos e ainda assim não era suficiente para ela pagar as contas. Eu sei que em alguns momentos, algumas pessoas, algumas mães solteiras, pai de família, ou algumas pessoas que são solteiras mesmo, não têm família, mas se ela chegar para mim e falar assim, olha, eu não posso desacelerar, porque se eu desacelerar eu não como amanhã. Eu sei que existem essas pessoas, mas é nesse momento que nós nos levantamos como igreja e como corpo, nós auxiliamos essas pessoas a descansarem. Porque se existem pais que estão desesperados porque não conseguem descansar por causa dos filhos, em nome de Jesus, levante alguém aqui e fale, eu posso ficar com seus filhos uma tarde para vocês poderem dormir e ir no cinema e descansar. Isso é ser igreja. Ou às vezes a pessoa não tem dinheiro para pagar uma conta e Deus vai trabalhar no seu coração para você ofertar na vida dessa pessoa e ela poder diminuir as horas do trabalho dela porque tem alguém abençoando ela financeiramente para ela tirar aquele período para descansar. Se você não tem como na sua vida ter esse tempo de descanso, 2 coisas podem estar acontecendo. Ou a igreja não está sendo igreja com você, ou você não está sendo igreja suficiente para a igreja poder te ajudar. Entendeu? E como então que nós podemos acelerar?
Nós entendemos que estamos vivendo essa vida, ok? Como que a gente pode descansar? Como que nós podemos parar? Mateus 11, 28 também tem uns versículos mais conhecidos por nós, que Jesus ele vai falar o seguinte: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. A primeira coisa que Jesus está te convidando, se você vive essa vida acelerada, se você precisa descansar, é ir até Ele. Venham até mim, estejam comigo, parem um pouco e venham na minha direção. E assim, o que a gente lendo esse texto, muitos de nós interpreta. Eu interpretava assim, né? Venham a mim e pegue o jugo de Jesus. Parece que o jugo de Jesus é adicionar mais uma coisa na minha vida. A minha vida que já é corrida, eu adiciono mais alguma coisa. Então a gente acha que a minha vida já é corrida, eu já trabalho, eu já estudo, já faço um monte de coisa, mas eu vou adicionar a ida ao PGM, eu vou adicionar a ida ao culto, eu vou adicionar a reunião de oração. Gente, pela lógica, realmente não vai acontecer, você vai ficar mais cansado. Então a gente olha para essa palavra de Jesus e fala: pô, Jesus, que jugo é esse que me deixa mais cansado do que qualquer outra pessoa que não conhece o Senhor? Porque, gente, as pessoas que não conhecem a Deus, o tempo que você passa na igreja, elas estão fazendo qualquer outra coisa. Então, na teoria, elas podem descansar mais que a gente, certo? Então, que jugo é esse que Jesus está falando que parece que eu estou adicionando coisas à vida corrida que eu já tenho? O que Jesus está propondo para a gente não é adicionar coisas sobre a vida corrida que a gente já tem. É pegar a vida corrida que a gente já tem e transformar ela radicalmente. Não é adicionar mais coisas sobre o que nós já temos. É pegar o que já tem, o que já é corrido, que já nos deixa com pressa e acelerado, e mudar isso. Mudar esse estilo de vida. Alguma coisa nesse estilo de vida nosso que já tem, que qualquer pessoa tem, não está ajustado. E o que significa o jugo de Jesus? E nesse momento eu vou pedir que o pastor Guilherme venha aqui na frente, que eu vou usar ele como exemplo. Por favor, venha aqui na frente. Hã? Ah, não conseguiu. Ó, é o seguinte, jugo, eu tentei arrumar um, mas não consegui, tá? Jugo é aquele material, aquele instrumento onde dois animais estão juntos, né, presos um ao outro, ok? O que Jesus está fazendo, né? Ele está virando para você e falando assim, ó, vem e pega junto comigo o meu jugo. O que ele está falando é o seguinte, que ele está de um lado do jugo preso e ele está te chamando para você ficar preso do lado dele. E aí o que acontece? Quando você se prende ao jugo de Jesus, você consegue andar rápido? Não, você vai ter que andar no ritmo que Jesus está andando. Porque se você se apressar, Jesus vai falar, não, vamos no meu ritmo. O pessoal está tirando foto, vou até pausar para... Então, o que Jesus está te convidando não é para adicionar algo que você já faz. É para o que você já faz, o trabalho que você tem, porque jugo é um instrumento de trabalho, tá? O trabalho que você já tem, mudar para o ritmo que Jesus trabalha. Então ele está dizendo para você, ó, vem comigo, se junta, fica preso a mim. Porque preso a mim, se você quiser acelerar, eu te seguro. Porque a gente vai caminhar junto. A única forma de eu estar com pressa e me cansar, é se eu, junto com Jesus... A referência da pregação de jejum, hein? Junto com Jesus, eu chegar e falar assim, Jesus, ó, obrigado, bom demais estar contigo, seu jugo é maneiro, ok? Mas eu tenho que resolver meus corre. Fica em Deus, valeu. E eu vou correr. O problema é que se eu fizer isso, gente, eu desajusto a minha vida com o ritmo que Jesus me propõe. E eu começo a correr atrás das coisas que eu quero, das ambições que eu quero. E aí eu vou cair lá na frente exausto e morto. Porque enquanto isso, Jesus está lá atrás caminhando. E eu estou correndo desesperado atrás dos meus desejos. Sendo que tudo que eu preciso, eu já tenho. Aqui, ó. Não preciso de mais nada. Além da amizade do Gui também, né, gente? Obrigado. Então, não é sobre fazer mais, é sobre mudar o estilo do que a gente já faz, vocês entendem? É mudar o estilo, a forma que você trabalha, a forma que você vive. Então, não é para se tornar mais pesado, mas estarmos presos ao ritmo que Jesus nos propõe, ao ritmo que Jesus vive.
Frederick Dailer Brunner, que é um escritor norte-americano, ele vai dizer o seguinte: a vida é uma sucessão de fardos, nós não temos como escapar deles. Então, em vez de oferecer uma escapatória, Jesus oferece equipamento. O que Jesus quer dizer é que a obediência ao Sermão do Monte desenvolverá em nós um equilíbrio e um caminho para levar a vida de modo a experimentar mais descanso do que da maneira como temos vivido. Jesus, ele sabia que a vida era cheia de fardos, ele viveu essa vida. O que ele está fazendo é: eu quero te ensinar a viver da maneira correta. Anda comigo, fica preso a mim. E agora, como que nós descobrimos esse ritmo de Jesus? Eu sei que a gente tem a vida com pressa. Eu sei que eu consigo mudar essa minha vida com pressa, mudando o estilo que eu vivo e vivendo do estilo de vida com Jesus. Mas como é esse estilo de vida que Jesus propõe, onde eu vou estar preso a Ele, caminhando no ritmo que Ele caminha? E aí eu quero convidar você a abrir Gênesis, no capítulo 2, no versículo 1. Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3, nós lemos o seguinte: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia, e santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. A palavra usada aqui para descanso é sabat. Você já deve ter ouvido essa palavra, que literalmente ela significa parar. Deus parou, ok? Deus não fez mais nada. Esse tempo de parar não é um dia de folga. Não é um dia que você literalmente não vai fazer nada, mas é um tempo de descanso. E assim, surgiu uma frase comum, né, que a gente fala entre nós, alguns falam entre nós, que é: descansar só no céu, porque o diabo não descansa. Vocês já ouviram isso? Quando que diabo virou exemplo pra gente? Né? Tipo assim, diabo não descansa, então eu não vou descansar também, eu vou fazer igual o diabo. Sabe, não faz sentido. Deus descansou, Deus parou. Por que que o nosso exemplo passa a ser o diabo? Eu acho que é por isso que o diabo perde no final, porque ele cansa, né? Ele morre de cansaço. Isso é interessante, que aqui a gente lê que Deus abençoou e santificou o sétimo dia. Se a gente olha para a palavra, a gente vê três coisas que Deus abençoou. Ele abençoou os animais, Ele abençoou o ser humano e Ele abençoou o sábado. Isso é interessante, alguns rabinos judeus vão dizer isso, que assim como os animais podem reproduzir vida, e os seres humanos podem reproduzir vida, de alguma forma descansar pode reproduzir vida na sua vida. De alguma forma parar, ter esse tempo sabático, pode gerar mais vida e descanso para você, assim como reproduzir vida. E assim, não fazer nada, gente, traz a sensação de que a gente está parado, né? Porque a gente precisa avançar, a gente precisa crescer. Eu não quero ficar estagnado. Abraham Joshua, que é um judeu rabino, ele vai dizer o seguinte: no sábado não descansamos apenas do trabalho, mas até de pensar em trabalho. O sabat não é um tempo para ansiedade pessoal ou preocupação, para nenhuma atividade que possa abafar o espírito de alegria. É um dia de louvar e não um dia de pedir. Repouse no sabat, como se todo o seu trabalho tivesse sido feito. Então, quando eu tiro um tempo de descanso, gente, é um tempo onde eu coloco a dependência não naquilo que eu faço, porque eu poderia estar produzindo alguma coisa para me trazer algo, mas eu descanso em Deus, porque o trabalho já foi feito, gente. Qual que é o trabalho que já foi feito, no qual nós podemos descansar? O trabalho de Jesus na cruz. O trabalho que realmente importa, ele já foi feito. O trabalho que realmente mudou as nossas vidas e vai mudar as nossas vidas para sempre, ele já foi executado. Até porque um dia todos nós vamos morrer. Se você não sabia disso, tá? Essa é a notícia, você vai morrer um dia. Ok? E todos os planos que você tem, né? Todos os planos que você imagina, todos os projetos, eles vão ficar inacabados. E, sério, muita gente não vai nem ligar para isso. Ok? Então, quando eu entro nesse tempo de descanso, eu paro tudo aquilo que eu estou fazendo, que é inacabado, que é algo que é importante para mim. Eu chego e falo: olha, eu vou deixar de fazer tudo, porque o que realmente precisava ser feito já foi feito. Eu posso descansar, porque o sábado é um símbolo, não do valor naquilo que eu faço, mas no valor daquilo que eu já sou.
no valor daquilo que Jesus fez. O descanso é um símbolo onde eu glorifico a Deus falando assim: Deus, mesmo eu não fazendo nada, eu continuo sendo seu filho. É como se Deus dissesse para a gente falar: olha, descansa, porque eu amo você não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é em Jesus. O sábado, o parar, é algo onde eu desacelero a minha vida e eu fico literalmente parado, agradecendo a Deus, falando: Deus, eu glorifico ao Senhor. Porque mesmo eu não fazendo nada, o Senhor derrama a sua graça sobre a minha vida. Mesmo eu não fazendo nada, o Senhor continua me amando. E gente, o sábado que eu estou falando aqui não é literalmente o sábado, ok? Nós não viramos adventistas, nós amamos os nossos irmãos adventistas, mas não tem a ver com isso, tá? O sábado é um período do seu dia. É um período em que você separa, onde você pode fazer qualquer coisa ou não fazer nada, mas que seja completamente diferente de qualquer coisa que se faria em outro dia. Pode ser um dia inteiro, por exemplo, pode ser até sábado mesmo, sabe? Pegar sábado para você descansar, pode ser domingo, aliás, domingo é um bom período para você fazer isso, né? Sábado também é um bom dia porque você vem à igreja e você está fazendo algo que você não faz durante a semana, e você vem à igreja e você ainda está aproveitando a oportunidade para se conectar com Deus. Pode ser segunda-feira, como muita gente tira de folga. Mas a ideia é que o sábado, ele além de mostrar que eu confio em Deus e que eu paro tudo, ele mostra que nós somos livres. Se nós lemos lá o Antigo Testamento, descansar, o sábado, é o 4º mandamento da lei. E é o maior mandamento. Você imagina Moisés escrevendo em pedra, aí Deus começa a ditar o sábado, ele escreve lá um monte de pedra e fala: poxa Deus, esse aqui é o maior. Então era algo exaustivo. Então é algo tão importante para o povo de Deus, que é o mais bem descrito dentro das disciplinas que o povo precisava fazer. Quando você abre em Êxodo 20, Êxodo 28, nós temos a descrição dos mandamentos, mas aqui especificamente no versículo 8, nós temos a descrição do mandamento de guardar o sábado. Diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalhará 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos, mas 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o 7º dia e santificou. Olha o que estava acontecendo aqui, gente. O povo de Israel estava preso no Egito durante 400 anos, escravos do Egito. E aí agora Deus começa a compartilhar com eles leis de como eles deveriam viver. Essas leis é para eles aprenderem a viver como livres. Porque imagina, eu nasci num ambiente de escravidão, eu cresci num ambiente de escravidão, eu não sei viver outra vida a não ser escravo. Então Deus está ensinando para eles: agora que vocês foram libertos, eu vou ensinar para vocês como se vive alguém que é livre. E uma das leis que eu quero deixar para vocês é o descanso, é o sábado. Porque quem é livre pode descansar. E uma das coisas que ele começa a falar aqui é que nós precisamos nos lembrar. Ele fala isso lá no versículo 8. Lembra-te do dia de sábado. Por quê, gente? Porque nós corremos o grande risco de esquecer que somos livres. E não só esquecer que somos livres e entrar debaixo de uma escravidão, mas a gente escravizar os outros. Quem é chefe aí de negócio corre esse grande risco de escravizar os outros. Não literalmente escravizar, vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Mas o que ele está dizendo aqui é que vocês precisam se lembrar de que vocês são pessoas livres. Por isso, separe esse tempo de descanso. Porque se vocês não separarem esse tempo de descanso, vocês correm um risco grande de viver como alguém que é escravo. Como alguém vive a sua vida que a gente vê as pessoas vivendo. Inclusive em Deuteronômio 5:15, ainda é um pedaço da lei. Lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com a mão poderosa e com o braço forte. Por isso o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Então, Deus dá essa disciplina, essa prática para a gente se lembrar. É como se Deus estivesse falando para eles assim: olha, eu tirei vocês do Egito, vocês não são mais escravos, então vocês vão entrar numa nova terra, onde vocês não vão ser subjugados, vocês não vão ser oprimidos, e vocês precisam viver nessa terra como livres. O sábado é um ato de resistência, é uma rebelião contra o Egito, seu sistema e seus falsos deuses. É um limite e fronteira para dizer: chega, é o suficiente, eu não preciso de mais, eu já tenho o meu Deus. É como se a gente
chegasse para esse sistema do mundo que fala que nós precisamos trabalhar mais, que a gente precisa ganhar mais dinheiro, e falar, não, eu vivo a minha vida diferente. Eu tenho um Deus que me supre. Eu vou tirar um dia para eu descansar e não trabalhar, porque eu não confio na força do meu braço. Eu sou alguém livre e eu não estou escravo do sistema que esse mundo estabelece de que eu preciso comprar mais e ter mais. O sábado é um momento onde eu me lembro que eu fui liberto por Deus, que eu vivo uma vida livre. E aquilo que eu preciso já foi feito através da cruz de Jesus. Eu não preciso ganhar mais. Eu não preciso trabalhar mais. Eu não preciso realizar mais. Aquilo que eu preciso eu já tenho. Então eu tiro esse tempo para parar e refletir. E me lembrar, porque a gente corre um sério risco de esquecer. E oprimir outros nesse mesmo ritmo. Porque, gente, a cultura do Egito em que eles viviam era, faça mais tijolos. Trabalhe sem parar. Enquanto Deus vira para a gente e fala, não faça nada. Porque eu continuo amando você quando você não está fazendo nada. Em Hebreus 4, 9 a 11 diz, e assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Ele está falando da gente aqui agora, ok? Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Mais uma vez está falando, olha, é necessário esforço para descansar, não é algo que vem naturalmente, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo da desobediência. Aqui ele está literalmente falando do povo de Israel. Ele está falando, olha, o povo de Israel, ele foi liberto, Deus ensinou eles a como viver como alguém que era livre, só que eles se esqueceram, eles morreram, caíram no deserto, e aí uma nova geração entrou na terra prometida. Só que acontece, na terra prometida, essa nova geração também se esqueceu. E por eles terem se esquecido do descanso, do sábado, eles foram aprisionados novamente. Quando nós lemos o profeta Ezequiel, ele fala justamente sobre isso, lá no versículo 20, 12 e 13, ele fala, também lhes dei os meus sábados como sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz dele um povo santo. Contudo, os israelitas se rebelaram contra mim no deserto, não agiram segundo os meus decretos, mas rejeitaram as minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer viverá por elas, e profanaram os meus sábados. Por isso, eu disse que derramaria a minha ira sobre eles, e os destruiria no deserto. O curioso aqui é que de tudo que o profeta poderia falar que o povo fez, ele falou sobre o descanso. Ele poderia ter falado de qualquer outro pecado, certo? Mas ele falou do descanso, por quê? Porque o descanso é esse ambiente que eu entro, onde eu me lembro de que aquele que me supre e me liberta é o próprio Deus. É um sinal, como o profeta fala, de que a minha confiança está nele. Não em mim, não nesse mundo, não nas coisas que eu conquisto. É um sinal de que eu sou diferente dos outros. Enquanto as nações vizinhas formavam exércitos, trabalhavam, o povo de Deus estava lá descansando sem fazer nada, dizendo, olha, nós não somos como aqueles que não creem em Deus. Porque nós temos um Deus vivo que nos supre. E nós podemos descansar, porque Ele continua nos amando. E quando nós rejeitamos esse ritmo que Deus fez para nós rejeitamos a própria vida. É como se eu e você, se a gente rejeita esse ritmo, a gente estivesse caminhando num caminho de morte. Para nós mesmos, para as pessoas que estão ao nosso lado e para o nosso relacionamento com Deus. O sábado é um dia para não fazer nada e convidar Deus para fazer junto com você. É esse tempo onde eu paro. É esse tempo onde a minha resposta é a confiança de Deus. É esse tempo onde eu digo para todos que o meu ritmo de vida é diferente. Porque se eu vivo o mesmo ritmo de vida que qualquer pessoa vive, qual diferença eu tenho deles? Eu posso dizer que eu creio em Deus, mas na verdade eu não creio. Quando nós olhamos para o verbo sabat, ele é literalmente um verbo que significa parar. Então é algo que a gente precisa executar. Parar. Não fazer nada. Exercitar isso, criar esse hábito e continuar treinando. E para a gente finalizar hoje, eu queria compartilhar com vocês algumas práticas, como a gente vem fazendo nas pregações, sobre como que vocês podem desacelerar e como que vocês podem praticar esse tempo sabático de descanso na vida de vocês, para que vocês mudem completamente. Gente, vocês entendem que isso vai mudar completamente o ritmo de vida de vocês? Completamente, radicalmente. Coisas... Não, volta, senão o pessoal vai começar a dar spoiler. Volta para o outro slide. Quantos aqui estão dispostos a mudar radicalmente o estilo de vida? Eu estou dizendo literalmente mudar radicalmente. Poucas mãos levantadas, eu entendo, é difícil.
É muito difícil. Você não precisa fazer todas. Se você quiser, pode fazer todas. Vamos lá então para a prática. Primeira prática que eu quero dizer para vocês: dirija na velocidade da via. Ok? Dirija na velocidade da via. Para aqueles que são mais apressadinhos, né, dirigindo, dirija na velocidade da via. Isso vai desacelerar a sua vida, acalmar o seu coração. Faça uma coisa de cada vez. Eu sou expert em não fazer isso. Eu sou especialista. Eu quero encher a garrafa d'água fazendo outra coisa com a outra mão. Nunca dá certo. Por que eu continuo fazendo isso? Essa coisa de ser multitarefa, gente, é mentira, é engano isso. Você faz tudo meia boca, nunca faz nada com qualidade. Ó, presta atenção, para de comentar o que eu ainda não falei, ó. Olha a pressa aí, a ansiedade. Presta atenção. Entre na maior fila em qualquer lugar. Chegou no mercado, olha para a maior fila e entra nela. Às vezes essa aqui vai até mais rápido. Você já passou por essa raiva? Você entra na menor, ela demora mais do que a rápida. Entra, vai no banco, né? Alguém ainda vai no banco? Vai no banco. Entra em qualquer fila, a maior, de qualquer lugar. Isso, gente, é para exercitar o seu coração. Não é nenhuma, meu Deus, eu vou me atrasar. Vai, mas é para exercitar o seu coração. A gente está falando de coisas práticas e pequenas e difíceis, ok? Essa aqui para mim, entre na maior fila de carros parados no sinal. Eu não consigo fazer isso, estou dizendo já, eu não vou conseguir fazer isso, tá? Entre na maior fila de carros. Para mim, a coisa terrível é um carro estar na minha frente lento, eu ultrapassar ele, acelerar, o sinal fechar, eu parar e ele parar do meu lado. Né? Eu ainda olho para o outro lado, para o cara não ver que era eu tentando passar ele. Coloque despertadores para fazer pequenas pausas de oração. Eu fiz isso um período e, gente, é muito bom. Eu botei de hora em hora, de 2 em 2 horas, se eu não me engano, tocava ali o despertador, eu parava, orava 10 segundos, 20 segundos, e aí depois eu continuava a fazer o que eu estava fazendo. Isso acalma o nosso coração. A gente já falou da disciplina da oração aqui. Ó, esse aqui é revolucionário. Retire todas as notificações do seu celular. Eu vou dar uma notícia para vocês aqui, ó, bombástica. Gente, o mundo vai continuar vivendo sem você responder mensagem. Tá? Eu fiz isso tem mais ou menos 6 meses. Eu tirei todas as notificações do meu celular. A única notificação que o meu celular tem é lembrar de eu regar a planta. Não tem mais nada. Ó, eu vou falar por experiência própria aqui, na moral, sério. Isso vai acalmar a sua ansiedade de uma forma que você não imagina. Tirar todas as notificações. Aí você não precisa mutar grupo, porque não vai notificar mais. Você vai descobrir que as pessoas conseguem resolver as coisas sem você, gente. Isso é fantástico. O mundo não para. Eu lembro uma pessoa que comentou, o Pedro Felizola estava aqui, né? E essa pessoa perguntou para ele, mas se um discípulo meu precisar de alguma ajuda, se alguém do meu PGM precisar de alguma ajuda e me mandar uma mensagem, eu não vou estar ali para responder. Aí o Pedro Felizola, com muito amor, respondeu e falou assim: quando você acha que você precisa responder a todas as mensagens, você está dizendo que você é mais importante do que Jesus para a vida dessa pessoa. Porque ela pode buscar Jesus para isso. Então, foi com muito amor e carinho, tá? E assim, eu acho que aquela pessoa ouviu, mas foi mais para mim, tá? Foi mais para mim que estava do lado, por acaso eu ouvi. Então, gente, é sério, isso aqui vai ser libertador para você, retirar as notificações do seu celular. Eu tirei Instagram, tirei WhatsApp, é maravilhoso. Eu lembro que eu tenho Instagram, no final do dia eu vejo lá, tem várias mensagens aí que eu reposto as coisas e faço, tá? Coloque seu celular fora do seu quarto para dormir. Esse aqui até hoje eu não consegui, mas eu quero treinar. Eu comprei um despertador, acho que faz uns 2 anos, para usar e tirar o celular do quarto. Nunca consegui. Antes de dormir e após acordar, fique sem usar o celular por 10 minutos. Alguns dizem que você ficar 1 hora sem usar o celular, antes de dormir, antes de acordar. Mas 10 minutos para a gente começar mais tranquilos, tá? Chegue 10 minutos antes de um compromisso. Não lê o resto, gente. Chegue 10 minutos antes em um compromisso e não use o celular. Isso aqui é muito bom, eu já fiz, é maravilhoso. Também acalma a sua ansiedade, desacelera o seu coração. Você vai para um compromisso, chega 10 minutos antes, põe o celular no bolso, desliga o celular e fica parado, sem fazer nada. Aí você vai descobrir que tem pessoas à sua volta. Você vai descobrir a cor da parede do consultório que você nem sabia qual era. Retire os áudios. Não, esse não. Durmam o mais cedo que puder, esse é muito difícil, tá? Eu sei que para quem é pai, mãe, isso é muito difícil, ok? Mas se puder dormir mais cedo, tente. Esse aqui é impossível para mim, eu não sei como eu vou conseguir. Retire os áudios e vídeos do 2x. E assim, confessando mais um pecado, tá? Eu ouço vídeos até em 2.5, até em 3x. A Mari às vezes passa, ouve e fala, como que você entende? Você acostuma depois de um tempo, é normal.
Por quê? Olha só o pecado, olha só a ansiedade no meu coração. Eu ouço, presta atenção, gente. Eu ouço os vídeos em 3x, sabe por quê? Porque eu quero aprender mais rápido. Você entende a ambição egoísta do meu coração? Eu quero saber mais, eu quero aprender mais, eu tenho pouco tempo. Eu não preciso, gente. Ore por mim, gente, eu não preciso aprender mais. Ok? Alguém falou amém, forte aí. A Mari. Tenha um hobby, coloque ele como prioridade na agenda. A gente negocia os nossos hobbies, gente. Né? A gente fala, tem mais isso importante, coloca ele como prioridade na agenda. Pode ser academia, pode ser tocar algum instrumento, pode ser estar com pessoas, tá? Escolha um dia para não falar. Esse aqui é o mais importante, preste atenção. E a gente finaliza aqui. Escolha um dia para não falar, fazer nada relacionado a trabalho e ministério, coisas da igreja. Nesse mesmo dia, faça programações que aumentem seu relacionamento com você mesmo, com os outros, com o mundo, natureza e com Deus. Nesse dia, não use o celular para as redes sociais e responder mensagens. Pega um dia, domingo, sábado, um período, né, período da tarde, noite. Deixe o celular de lado. Faça programações que seja para você mesmo, que seja com Deus. Talvez botar a sua leitura em dia, talvez tirar períodos de oração. Talvez você se encontrar com a sua família, talvez você fazer uma trilha. Talvez você não fazer nada, ok? Dormir, tirar uma soneca. Faça isso. Quando a gente fala de sabat, do sábado, que era o sábado literalmente, nós estamos falando desse período. Isso aqui, gente, são práticas que vão desacelerar a nossa vida. Tirar a pressa do nosso coração, nos conectar com Deus e descobrir o ritmo que Jesus tem para nós. Difícil? Quem achou que ia ser mais fácil? Descansar. Descansar não é fácil. Só sentar no sofá.